de todos os deuses das nações que os meus antepassados destruíram, qual deles conseguiu salvar o seu povo de mim? Como então o Deus de vocês poderá livrá-los das minhas mãos? Portanto, não deixem Ezequias enganá-los ou iludi-los dessa maneira. Não acreditem nele, pois nenhum Deus de qualquer nação ou reino jamais conseguiu livrar o seu povo das minhas mãos ou das mãos de meus antepassados. Muito menos o Deus de vocês conseguirá livrá-lo das minhas mãos. Os oficiais de Senaqueribe desafiaram ainda mais Deus, o Senhor, e seu servo Ezequias. Senaqueribe também escreveu cartas insultando o Senhor, o Deus de Israel, e o desafiando. Assim como os deuses dos povos das outras nações não livraram o povo deles das minhas mãos, também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas. Então os oficiais gritaram na língua dos judeus ao povo de Jerusalém, que estava sobre o muro, para assustá-lo e amedrontá-lo com o intuito de conquistarem a cidade. Referiram-se ao Deus de Jerusalém como falavam dos deuses dos outros povos da terra, que não passam de obra das mãos dos homens. Por tudo isso, o rei Ezequias, o profeta Isaías, filho de Amós, clamaram em oração aos céus. E o Senhor enviou um anjo que matou todos os homens de combate e todos os líderes e oficiais no acampamento do rei assírio. De forma que este se retirou envergonhado para a sua terra. E certo dia, ao adentrar o templo do seu Deus, alguns dos seus filhos o mataram à espada. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Muitos trouxeram a Jerusalém ofertas para o Senhor e presentes valiosos para Ezequias, rei de Judá. Daquela ocasião em diante, ele foi muito respeitado por todas as nações. Eu não sei se você prestou atenção na leitura. Eu não sei se, como diz o ditado, caiu a ficha do que nós temos aqui. Mas a história é que Ezequias foi rei de Judá por 29 anos. Ezequias foi um rei bom político e piedoso diante de Deus. Ezequias, quando assumiu o trono, haviam adoração aos outros deuses em Jerusalém. Uma total profanação daquilo que é verdadeiro. Haviam deusinhos. Eu não sei se você sabe, mas algo que nos persegue grandemente na nossa humanidade é o desejo de ter o que o outro tem. A nação de Israel é uma nação de gente como a gente. Desejou rei porque as outras nações tinham reis. Desejou templo ao Deus deles porque as outras nações tinham templos. Israel sempre quis o que os outros tinham. E Deus foi concedendo até que determinados reis permitiram que, por acordos políticos, ou por medo de trazer a verdade ao seu povo, permitiram que cada um adorasse ao Deus que quisesse. Quando Ezequias assume o trono, ele começa uma reforma política e religiosa. E ele então expulsa os deuses dali. E isso fez com que os outros reis das outras nações que traziam os seus deuses para dentro de Jerusalém. E eu não sei se você sabe, mas quando as outras nações tinham seus deuses e que faziam acordos com os outros reis, eles também faziam acordos para que a sua religião também entrasse naquela nação, porque assim também entrava a venda de produtos religiosos daquele Deus. Israel então estava tomada por um culto a deuses falsos, obras de mãos, como diz o texto em que vocês leram. Ezequias, então, ele faz uma reforma política em Judá, em Jerusalém, e tira esses deuses dali, e isso faz com que a economia das outras nações, que viviam também pela venda de
badulates religiosos a esses deuses, caísse a sua economia. Saiba que por trás das religiões, saiba que por trás da adoração a deuses que se criam, há um grande movimento financeiro. Basta ver por aí as outras religiões, como, e a nossa também, como cerca-nos recursos financeiros das coisas que nós temos. Nós vendemos mensagem, vendemos CDs, vendemos coisas. Isso não é errado. Errado é adorar o Deus errado, o Deus falso, o Deus que nós criamos na nossa cabeça e que não é o Deus verdadeiro que nós temos na Sagrada Escritura. Esse é o erro. Com isso, então, Senaqueribe, rei da Assíria, prometeu destruir o povo e Ezequias. E Ezequias não se intimidou. Com isso, o texto que vocês leram diz que Ezequias reconstrói os muros, bota o povo para trabalhar. A cidade já estava sitiada, assegurou que haveria água suficiente para que eles pudessem resistir à pressão dos outros povos e de Senaqueribe contra eles. Ezequias então percebe que o seu povo começa a ficar impressionado com o que está acontecendo ao redor, assim como eu e você ficamos impressionados com as coisas que acontecem ao nosso redor. E por isso que Ezequias então se levanta. E no verso 7, no verso 8, ele diz ao povo dele: sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem se desanimem por causa do rei da Assíria. Ele não cita nem o nome de Senaqueribe. E do enorme exército que está com ele. Vejam, irmãos, Ezequias tem consciência de que o exército que tem nas mãos de Senaqueribe era muito maior do que o exército em que Ezequias comandava. Mas Ezequias tem uma consciência que eu e você precisamos ter nessa noite. E ele diz no texto: não se desanimem por causa do rei da Síria e do enorme exército que está com ele, pois conosco está um poder maior do que o que está com Senaqueribe, com a Assíria e com ele. Com ele, com Senaqueribe, está somente o poder humano. Mas conosco está o Senhor, o nosso Deus, para nos ajudar e para travar as nossas batalhas. Diz o texto: e o povo ganhou confiança com o que disse Ezequias, rei de Judá. 3 coisas, então, nessa história nós temos que aprender e precisamos internalizar no nosso coração. Primeira coisa é que Deus é o Senhor do seu povo. Preste atenção o que diz Deuteronômio capítulo 7, verso 6. Pois vocês, diz o Senhor, são um povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, o seu Deus, os escolheu dentre todos os povos da terra para ser o seu povo, o seu tesouro pessoal. Israel, nesse momento, quando Moisés profere isso, não era as maiores nações que havia. Não era o maior exército. Não tinha recursos. Era um povo errante. Era um povo que era considerado o povo nômade, que vivia de um lugar para o outro. Foi cativo do Egito. Anos depois, a história mostra que foi cativo de outros povos. Sempre teve as suas fragilidades, sempre teve os seus medos, mas sempre também teve um Deus grandioso e poderoso que ia adiante de toda a nação de Israel e sempre socorreu o seu povo quando ele mais precisou. E por isso que Deus se tornou Deus de Israel, para que ficasse evidente, como diz o apóstolo Paulo em Coríntios, que o poder sobrenatural, é de Deus e não é humano, que Deus não escolhe coisas grandes, grandiosas, intelectuais, Ele escolhe as pequenas e as frágeis, para que fique evidente que Ele é o autor da nossa vitória e não nós mesmos. E aqui com o rei Ezequias, de novo, a história é a mesma. Estão cercados, sitiados, Senaqueribe então debocha,
Mas fica evidente na cabeça de Ezequias, e ele passa isso para o seu povo, que o nosso Deus é o Deus que luta as nossas guerras, é o Deus que vai adiante da gente, é o Deus que defende o seu povo, é o Deus que é o Deus daqueles que carregam Jesus como Senhor e Salvador, hoje como igreja. Essa história é linda, é bonita, mas eu quero que essa história seja também a sua história. Eu quero que o Espírito Santo nessa noite, ele quebre em nós e naqueles que nos assistem a ideia humana de que nós venceremos as coisas desse mundo e que nós venceremos esse mundo pelas artimanhas e intelectualidades que nós carregamos. Não tem nada mais satânico do que nós pensarmos que com as nossas mãos, com a nossa destreza, com a nossa intelectualidade, com o nosso conhecimento, nós vamos vencer esse mundo. Nós venceremos esta vida e este mundo pelo poder sobrenatural de Deus. Não é com a nossa boa teologia que nós venceremos, é com o Espírito Santo. Não é somente com um bom conhecimento bíblico e manuseio das Escrituras, é confiança no Senhor, no Altíssimo, no Deus Todo-Poderoso. Deus é o Senhor de seu povo. Disso o rei Ezequias não tinha dúvidas. Segunda coisa que nós aprendemos: Deus responde orações. Senaqueribe havia insultado ao Deus de Israel. Senaqueribe fora informado de que Tiraca, rei etíope do Egito, estava vindo lutar contra ele, de modo que mandou novamente mensageiros a Ezequias com este recado. O livro de Crônicas, ele também é contado de outra forma em 2 Reis. Reis e Crônicas contam histórias similares, só que um dá mais ênfase a outra coisa do que Crônicas. Em 2 Reis 19, Senaqueribe, nessa mesma história, diz: digam então a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o Deus no qual você confia o engane quando diz: Jerusalém não cairá nas mãos do rei da Assíria. Olha a petulância de Senaqueribe. Não permita, diga a Ezequias, Ezequias, não permita que você tenha confiança sobremaneira nesse Deus que você confia. Você já ouviu isso alguma vez na sua vida? Algum amigo, alguém dizer para você: não tenha tanta confiança nesse Deus. Não seja tão crédulo naquilo que você gosta, naquilo que você confia. Olha o que Senaqueribe diz para Ezequias. Com certeza você ouviu o que os reis da Síria têm feito a todas as nações, como as destruíram por completo. Ezequias, presta atenção. Você sabe da minha fama, disse Senaqueribe. Você sabe do que eu sou capaz. Você sabe que eu posso derrotar qualquer um. Eu derrotei todas as nações. Não tem nenhuma nação que eu não tenha vencido. E nessa carta, então, ele diz: acaso os deuses das nações que foram destruídas por meus antepassados as livraram? Sabe o que Senaqueribe faz? Ele tenta colocar na cabeça de Ezequias, o rei de Judá, que o Deus de Jerusalém, o Deus de Israel, é igual e semelhante às outras porcarias de deuses que há por aí. Senaqueribe pensa: é tudo farinha do mesmo saco. É tudo igual. Assim como algumas pessoas pensam, é tudo a mesma coisa, é só um jeito diferente de contar a história da divindade. Todas as religiões são a mesma coisa. Todos os caminhos levam a Deus. Só que é contado de forma diferente. Agora, eu sou muito mais poderoso do que esses deuses. Ninguém pode destruir. Eu não sei se é verdade, mas você já deve ter ouvido. No filme Titanic, e também não sei por que razão Deus faria isso.
Mas no filme Titanic mostra a história desse navio famoso, que quando ele foi construído e foi colocado para navegar, os seus construtores disseram: esse nem Deus afunda. Se é verdade ou não, eu não sei, mas isso está em todas as literaturas. O grande engano é nós pensarmos que há alguma coisa mais sobremaneira poderosa do que o Deus verdadeiro que nós seguimos através da leitura das Escrituras. Não há. Não há ninguém que possa derrotar o povo de Deus, não há ninguém que possa derrotar o Deus desse povo. Não importa o tamanho dele, não importa a estatura, não importa a sua economia, não importa as suas vestimentas, não importa nada. Se você é de Cristo Jesus, se você é de Deus, nada, ninguém poderá lhe derrotar. Mas Senaqueribe tenta colocar isso na cabeça de Ezequias, dizendo: olha, não leve isso tão a sério, rapaz. A minha fama é muito maior. O meu poderio é muito maior. E o teu Deus certamente é igual a todos os outros. Os outros salvaram eles? Não, Ezequias, não salvaram. Então o teu também não salvará das minhas mãos. Ezequias, então, no versículo 14 de 2 Reis 19, é esse texto que eu li. Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Todas essas ameaças de Senaqueribe, leu, subiu ao templo e estendeu a carta perante o altar sagrado do Senhor, onde ele habitava, e a leu na presença de Deus. Diz o texto de 2 Reis 19, verso 15 a 16, que Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Senhor Deus de Israel, que reina em teu trono, entre os querubins, só tu és Deus sobre todos os reinos da terra. Tu criaste os céus e a terra. Dá ouvidos, Senhor, e vê, ouve as palavras que Senaqueribe enviou para insultar o Deus vivo. E diz a história que ali Ezequias, juntamente com Isaías, prantearam diante do altar sagrado, rogando ao Senhor que atentasse para essas ameaças infamatórias que Senaqueribe havia feito contra o Deus verdadeiro, contra Israel e contra o rei Ezequias. Primeira coisa que nós aprendemos é que o nosso Deus é o único Deus poderoso. A segunda coisa que nós aprendemos é que Ele é um Deus que responde orações. Em Atos capítulo 4, verso 29, quando a igreja estava ameaçada, quando os religiosos ameaçaram o avanço da igreja, os apóstolos se reuniram e disseram: agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Isso está no capítulo 4 de Atos. Esse lugar já havia tremido no capítulo 2 de Atos. Mas tremeu de novo quando eles novamente reunidos oraram e clamaram a Deus, que olha para as ameaças que estão fazendo a nós. Nós estamos pregando a tua palavra, nós somos o teu povo. Não permita que a gente desanime, não permita que a gente esmoreça. Estende a tua mão para continuar fazendo sinais e maravilhas para provar que tu é o Deus verdadeiro. E põe uma mordaça nesse povo, impede e faz as obras maravilhosas. E o texto diz que quando eles terminam de orar, o lugar treme, como sacudindo, como se Deus estivesse dizendo: eu sou o Senhor de todas as coisas. É a segunda vez que isso acontece em Atos. Isso me anima. Sabe por que me anima? Porque quando eu vejo a igreja orando na história, quando eu vejo o povo de Israel clamando diante do altar, quando eu vejo o povo buscando a presença de Deus, eu vejo Deus agindo, eu vejo Deus andando, eu vejo Deus abrindo, derrubando muralhas, eu vejo Deus realizando os seus feitos.
Por isso que o inimigo das nossas almas tenta impedir a igreja de orar, a igreja de buscar. Por isso que somente poucos entre o povo de Deus veem a poderosa mão de Deus agindo, porque oram. Porque tem ousadia de clamar diante de Deus, que Deus ponha a sua mão, que Deus faça, que Deus vá adiante, como Ezequias, como Elias, como Eliseu, como tantos outros que iam sempre com as suas dificuldades diante de Deus, dizendo: Senhor, olha as nações, olha os povos, olha o que está acontecendo, olha para nós, veja, Senhor, e põe a tua mão. Eles oravam. Eu sei que nós cremos e que nós pregamos e que nós entendemos que o Senhor é o Senhor de todas as coisas, que Ele sabe tudo. Mas deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, metaforicamente: descruza os teus braços. Ouse dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu quero que tu ponhas a tua mão nesse negócio. A Bíblia diz que aqueles que se aproximam de Deus têm de se aproximar crendo o que Ele faz. Nós temos produzido cristãos intelectuais nessa nação, cristãos que têm grande conhecimento das Escrituras, isso é ótimo, mas nós estamos produzindo homens e mulheres raquíticos na oração e na intimidade com Deus. Os cristãos de hoje são muito bons para citar tudo o que aconteceu com a igreja e com o povo de Israel, mas não é capaz de citar o que tem acontecido consigo mesmo, porque não tem acontecido. Ezequias é a notícia para nós nessa noite e tantas outras que nós podemos clamar que o nosso Deus responde orações. Eu não sei te explicar por que isso. Senhor, o pastor, Ele é o Senhor de todas as coisas, Ele sabe, então tudo que está acontecendo é provisão dEle, mas se você orar, Deus pode fazer outra coisa. Eu não sei te explicar isso, mas o próprio Ezequias, depois de tudo isso, recebe a notícia do profeta Isaías que ele ia morrer. Mais adiante da história de Ezequias, Isaías diz assim: olha, Deus mandou te dizer, põe a tua casa em ordem porque tu vai morrer. E o texto diz que Ezequias vira para a parede, de madrugada ele clama, ele chora, e Ezequias chora diante de Deus, e Isaías recebe a mensagem, volta lá e diz assim: Deus te deu mais 12 anos porque Ele ouviu a tua oração. Não tem teólogo que explique isso, porque não tem teólogo no mundo que consiga descrever o que o nosso Deus é e o que Ele pode fazer. Se alguém puder descrever o nosso Deus, esse Deus não é o Deus verdadeiro, porque Ele transcende aquilo que nós entendemos, aquilo que nós pensamos ou aquilo que nós acreditamos. Ele é infinitamente mais do que você pensa e pode fazer infinitamente mais do que você pede. Ele é o Deus de toda o universo. Mas é duro encontrar cristãos pelos caminhos que vivem aí, desculpa a palavra pejorativa, chula, medíocres. É muito bom encontrar cristãos que dizem assim: eu sei que Deus está trabalhando, mas é muito difícil encontrar cristãos que dizem: eu sei que Deus está trabalhando, por isso eu não faço nada. Deus está trabalhando, mas exige que seu povo trabalhe também. E um dos grandes trabalhos que Deus nos chama é a oração, é clamar aos pés dele e dizer: Senhor, nós precisamos que o Senhor faça alguma coisa diferente. Eles sabiam disso. Deus é o Senhor do seu povo. Deus responde orações. E Deus luta a guerra que é sua. Vamos pensar, se Ezequias não tivesse orado. Vamos pensar? A história de Ezequias é cheia de exemplos de que ele orou e Deus agiu. Se ele recebe a carta de Senaqueribe e diz assim: a coisa está feia, a coisa está feia. Quantos soldados nós temos no campo? Como é que está? Está tudo sitiado? Os nossos poços de água estão garantidos? Comandante, dá uma olhada lá, vê se o povo está aí na vigília. Faz as contas. Quantos homens nós somos? Ô rei, nós somos 200 mil. Nós somos 100 mil, nós somos 50 mil. Quantos tem lá do outro lado? Tem 300. Qual é a conta matemática, gente boa? Não dá para vencer.
Um exército de 100 homens não vence um exército de 200. É fácil, é uma conta simples. Ezequias não diz isso, Ezequias diz, olha, Senaqueribe, tu vem com mão, tu vem com engenhosidade humana, tu vem com as tuas coisas inventadas, tu vem com as tuas arminhas furadas, tu vem com as tuas pólvoras, tu vem com as tuas coisas, mas saiba de uma coisa, nós estamos no nome do Senhor, e nós somos do Senhor, e essa luta e essa guerra é do Senhor, não é nossa. Então Ele vai fazer a obra. Segundo Crônicas, então, terceiro e último ponto, olha que coisa interessante, o melhor está por vir. Olha que coisa fantástica. Segundo Crônicas 32. Assim o Senhor salvou Ezequias e o povo de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, e das mãos de todos os outros, e cuidou deles em todas as fronteiras. Deus tinha prometido que ia lutar a guerra do seu povo, e Deus cumpre a sua promessa. Agora abra comigo em 2 Reis 19. A mesma história contada de um jeito diferente. 2 Reis 19, verso 33. Pelo caminho por onde veio, voltará, diz o Senhor. A palavra que Deus deu a Ezequias e a Isaías. Depois que Ezequias orou, Deus disse, pelo caminho por onde Senaqueribe veio, ele volta. Eu gosto desse Deus demais da conta. Olha, gente, eu já fui devoto de outras religiões, mas nunca vi um Deus tão poderoso quanto Deus desta religião cristã que nós temos. Eu já fui seguidor de outras filosofias, mas nada como este Deus. Pelo caminho por onde veio, voltará, não invadirá esta cidade, declara o Senhor. Eu a defenderei e a salvarei por amor de mim mesmo e do meu servo Davi. Naquela noite, o anjo do Senhor saiu e matou 185 mil homens no acampamento assírio. Quando o povo se levantou na manhã seguinte, o lugar estava repleto de cadáveres. A Bíblia não relata exatamente o que aconteceu no acampamento assírio. Tudo que é suficiente para a gente é nós crermos que o anjo do Senhor os abateu naquela noite, 185 mil. Permita-me então entender, pela tudo que eu li, que enquanto Ezequias orava no templo de madrugada e buscava a presença do Senhor, o Senhor agia no acampamento dos assírios e matava todos. Todos não, só 185 mil, haviam mais. Porque diz que eles bateram em retirada e voltaram acovardados para suas casas. Com essa minha cabeça que fica pensando o que aconteceu. Eu fico perguntando, qual foi a ação do anjo? Morreram de parada cardíaca? Morreram dormindo? Foi que nem a outra batalha de Josafá, que enquanto Josafá adorava a Deus, o povo guerreava entre eles. 4 nações se juntaram para enfrentar de novo Israel, quando Josafá estava no comando. E Josafá ora, clama e começa a adorar a Deus e a cantar. Os 4 que estavam aliados, um olha para o outro e diz, rapaz, tu é feio, tu é narigudo, tu é orelhudo. E brigaram entre eles e se mataram. Essa é a história do povo de Deus. Deus luta as nossas guerras, porque a guerra é dele. Sabe o que a história paralela das Escrituras falam desse acontecimento? Só 2 historiadores retratam extra-biblicamente o que pode ter acontecido no acampamento, segundo estudos arqueológicos. Uma praga os abateu, diz Flávio Josefo, um dos maiores historiadores do judaísmo e da história de Israel. Flávio Josefo, historiador. Diz que uma praga veio na madrugada e eles morreram subitamente. Heródoto, um outro historiador, diz, além da praga, sabe o que aconteceu, segundo os relatos que eles descobriram?
Ratos comeram as aljavas na madrugada. O acampamento foi invadido por ratos que comeram as aljavas onde põem as flechas. Não tinha mais lugar para pôr flecha, porque os ratos comeram. Roeram as cordas dos arcos. Sabe o arco? Os ratos roeram as cordas, não tem como botar as flechas. E a correia dos escudos que eles seguravam para se defender das outras flechas, os ratos roeram e eles não tinham mais escudos para se proteger, não tinha mais aljava para pôr as flechas e não tinha mais o arco para lançar as flechas. Incrível! Incrível! Como o nosso Deus trabalha. Ele enviou um anjo que os abateu naquela noite, mas também enviou os ratos para que quando o exército que sobreviveu levantasse de madrugada, levantasse de manhã cedo, ficasse assustado com um bando de mortos. O que aconteceu com os nossos patrícios? O que aconteceu com os nossos companheiros? O que aconteceu? Por que eles morreram, 185 mil? E quando eles pegaram as suas armas para... Quem sabe fomos atacados de madrugada e não percebemos. Quando eles pegaram, as armas estavam todas ruídas e eles não tinham mais armas para guerrear. Dá para imaginar Judá lá embaixo, chegando a notícia de tudo isso, e o nosso Deus que havia dito para Ezequias, através de Isaías, dizendo do jeito que Senaqueribe veio, ele volta e vai voltar em vergonha. Eu, quando li isso na história, eu disse, esse é o nosso Deus, que faz essas pequenas coisas. Sabe o que isso significa? Dentro de Deus lutar as nossas guerras é que nós temos um problema seríssimo na nossa mentezinha. Deus envia o anjo, Deus faz coisas grandiosas, mas também através das pequenas coisas Ele mostra o seu poder e a sua força e você nem percebeu. Talvez a nação de Israel não tenha colocado esse dado histórico nas escrituras sagradas de que aconteceu isso, porque talvez eles tivessem dito, isso foi uma obra do acaso, a região que ele estava é uma região que tem muitos ratos. Então, a gente não conta como um milagre de Deus, mas nós nos esquecemos que o nosso Deus é Deus dos céus e da terra, Ele move todos os animais, Ele fez com que um grande peixe, que nós denominamos como baleia, engolisse Jonas, porque Ele também é o Senhor dos mares, Ele é o Senhor dos abutres, Ele é o Senhor dos pombos, Ele é o Senhor de toda a criação. E a gente, quando vê essas pequenas coisas da ação de Deus, a gente deixa passar batido. Mas Deus age nas pequenas coisas, através das pequenas coisas. Porque Deus é o Deus que luta a nossa guerra. E aí, sabe como termina isso? Eles voltam de onde vieram, como Deus havia prometido. Fico imaginando a cabeça de Senaqueribe, dizendo, eu mandei aquela carta, eu afrontei, eu falei, eu derrotei nações. Como é que vai estar agora a minha propaganda diante das outras nações? Meu nome saiu na revista Forbes por várias vezes como o grande rei poderoso. E agora qual é a notícia que a Forbes vai dizer na primeira capa? Que o meu exército foi destruído do nada. 185 mil morreram numa madrugada dormindo e todas as minhas armas foram comidas por rato. Que porcaria de rei sou eu? Porque o nosso Deus, Ele põe, Ele abate, Ele levanta e Ele derruba, Ele faz o que Ele quer, porque Ele é o Senhor. O nosso Deus é o Deus das nações. Não tem Rede Globo, não tem ninguém que possa contra a igreja do Senhor e contra os crentes. Eu acho graça quando alguém insulta o nosso Deus poderoso, dizendo, agora vai ser o fim da igreja. O fim da igreja só há quando o Senhor quiser. Foi Ele quem fechou as 7 igrejas da Ásia, que está descrito em Apocalipse. Foi Ele, não foi o mundo. Foi Ele que fechou. A porta que Deus fecha, ninguém abre. E a porta que Deus abre, ninguém fecha. Porque Ele é o Senhor. A gente precisa botar isso na nossa cabecinha. Aí Senaqueribe volta para casa, diz o texto sagrado, atordoado com essa derrota vergonhosa. E os seus filhos entram no templo em que ele adorava, aos deuses vagabundo que ele adorava, e mata o próprio pai.
parricídio na história. Está na Bíblia. Diz o texto que este evento levou as nações a refletirem sobre o Deus de Israel, o Deus dos exércitos, o Senhor que luta a guerra do seu povo. Quero terminar, pode tocar lá. Abra comigo em 2 Reis, capítulo 6. Se você nunca leu o livro de Reis, leia. Há histórias belíssimas. 2 Reis, capítulo 1. 2 Reis, capítulo 6, desculpa. Verso 8 em diante. De novo. É incrível como nós estamos recheados de histórias na Bíblia, de como Deus intervém na história do seu povo, e quando vem uma situação difícil, nós nos abatemos. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Mais um, de novo. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas um homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus, repetidas vezes. Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubram onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade para pegar Eliseu. Verso 15, o servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã e, quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? Qual foi a resposta do profeta, irmãos? Leiam o verso 16. Todo mundo junto. O profeta... Verso 17, e Eliseu orou: abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Por isso que Pedro vai dizer que Deus dá ordem aos seus anjos que acampem ao redor daqueles que o temem. Sabe quantos acampam ao nosso redor? Eliseu te disse nessa noite. Sabe quantos estão acampados ao redor da tua casa, ao redor da tua vida? Ah, se Deus abrisse os olhos carnais que nós temos para ver como Deus sitia a nossa vida, como Deus nos cerca e como Deus nos ama e nos guarda. A mesma coisa que Jesus havia falado para Pedro quando ele vai tentando cortar ali aquele homem que vai prender a Jesus ali no monte. Jesus disse: Pedro, abaixa essa espada. Se eu quisesse, o meu Pai teria mandado miríades de anjos para acabar com tudo. Quando Deus quer, Ele envia o seu exército celestial. Quando a igreja ora, Deus envia os seus anjos. Quando nós clamamos aos pés do Senhor, Ele desperta o Espírito Santo que está dentro de nós e faz essa carne podre, esse coração endurecido estremecer e faz você revigorar na fé. Curve a sua fronte. Nós vamos orar, terminar esse momento. Nós não fizemos a nossa turma de oração hoje, porque nós vamos orar agora no final. Antes da ceia do Senhor, pega na mão quem está do seu lado, levante um clamor.
Você que está vivendo lutas difíceis, dias terríveis, você que tem susto, assombração de coisas que podem dar errado, que não vão acontecer, você que vive atemorizado com aquilo que não acontece ou com aquilo que acontece, esse é o momento de você orar com a pessoa que está aí. Mas não faz oração de crente desconfiado, não. Abra a tua boca e diga: Senhor, tem misericórdia da minha vida. Clame ao Senhor. Se a vergonha te segurar nessa noite, você que vai perder. Abra a tua boca. Fala com Deus. Quem está aqui é o Senhor dos Exércitos. Quem está no culto hoje, nós cultuamos ao Deus vivo. O Deus vivo está aqui. Clama diante dele. Faz como Ezequias. Faz como Eliseu. Faz como Josafá. Ouse quebrar as muralhas. Ouse clamar a Deus pedindo que Ele mova as nações, que Ele mova em sua direção, que Ele faça aquilo que você precisa e que Ele alegre o seu coração e que lhe faça explodir de confiança no Senhor. Deus, essa história é maravilhosa, Senhor. Essa história é preciosa, Senhor. Estão escritas, estão retratadas na Tua Sagrada Escritura, para que nós hoje possamos confiar que o Deus de Israel é o nosso Deus. É o Deus da igreja. É o Deus do Teu povo. Como disse o apóstolo Paulo, nós podemos ser abatidos, mas nós não somos destruídos. Nós podemos, Senhor, estar vivendo momentos difíceis, mas haverá momentos de glória, momentos de vitória, que virão por causa dos dias que nós estamos vivendo. Senhor, olha o Teu povo, olha a Tua igreja. Talvez estejam nos vendo pela internet cristãos que estão atemorizados, que estão fracos, que estão sucumbindo, que estão, Senhor, com medo de alguma coisa. Que o Senhor, através do Espírito Santo e essa palavra de crônicas, de reis, a história de Eliseu, de Ezequias, de Josafá e de tantos outros, seja também a nossa história, Senhor. Oh, Deus. Quantas vezes o Senhor